Olá pessoal, muito bem-vindos, todo mundo que quer aprender junto comigo sobre a perspectiva cristã, bíblica, de princípios e valores cristãs sobre a guerra de Israel. Hoje a gente vai ter uma das maiores autoridades intelectuais cristãs do Brasil, que vai estar nos trazendo visões, informações, análises, tanto a partir de princípios cristãos, como a partir de uma leitura bíblica. E eu estou muito curioso para saber mais sobre a teoria da guerra justa. Pode ou não pode uma guerra pela perspectiva cristã? Estou curioso para ver também a visão cristã sobre Israel. Tem diferentes perspectivas sobre Israel ser ou não substituída pela igreja no relacionamento com Deus, como povo de Deus, a partir de uma perspectiva bíblica. Então, se você quer aprender sobre isso, se você tem interesse em perspectivas cristãs sobre essa guerra de Israel, fica com a gente aqui, que o Franklin já vai estar entrando para conversar conosco. E essa semana a gente teve bastante coisa, até um assunto que vai se relacionar com uma pergunta que eu vou fazer para o Franklin, que é sobre a justiça e o que aconteceu, por exemplo, na escola, aquele ataque, aquele atentado na escola, esses atentados que acontecem, qual é o limite da justiça humana diante dos princípios bíblicos, diante do princípio de dar outra face, dar outro rosto. Então, fique aqui com a gente que a gente vai conversar sobre isso. Eu tive analisando, já adiantando um pouco aquilo que a gente vai conversar com o Franklin, eu tive analisando algumas comunicados da ONU sobre Israel. E falando, inclusive, da reação de Israel. E a questão que fica quem que está errado nessa história? Bom, a Hamas está claramente errado na história. O Hamas promoveu ataques terroristas, desumanos, atrocidades. Por princípio cristão, nós amamos todos. Todas as pessoas são dignas de amor, de dignidade, de acolhimento, de esperança, de reconciliação, de mudança. Agora as pessoas devem ser levadas à justiça. E o Hamas claramente ele atentou contra até mesmo a lei da guerra. Existem regras que regulam a guerra. E agora, quando a gente olha para Israel, a questão Israel está violando alguma lei da guerra? Está violando algo que não poderia ser feito? E até agora não existe nada apontando seguramente que Israel tenha violado nada. Lembrando que a gente sempre busca justiça, correção, princípios, né, de correção de uma vida justa diante de todos. Vamos ver se o Franklin já está por aqui. Tem bastante gente aqui pedindo para entrar, que ainda não achei ainda o Franklin. Deixa eu convidá-lo aqui a participar, então. Franklin, se estiver por aqui, já aqui. Então, a gente quer conversar, eu tenho algumas dúvidas para apresentar para ele, quero dar boas-vindas para vocês também. Boas-vindas, Viviane, paz do Senhor, isso aí. Pessoal que é cristão, não vamos deixar de aprender com o Franklin. Vocês devem ter lido ou devem ter algum livro do Franklin. Eu tenho vários aqui, não só um livro exatamente sobre Israel, mas outros livros que eu já vou, inclusive, recomendar. Franklin, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite para estar trazendo perspectivas cristãs sobre a guerra de Israel. Eu vou te apresentar para aí deixar você. Hoje o objetivo nosso aqui é aprender com você. Pessoal, o Franklin é um dos maiores intelectuais cristãos do Brasil hoje. Ele é doutor em divindade pelo Puritan Reformed Theological Seminary. Ele é mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, bacharel em teologia pela Mackenzie. Ele é diretor e professor de teologia sistemática, história da igreja, é consultor acadêmico das edições Vida Nova, escreveu uma série de livros. Se eu for ler aqui, a gente vai ficar o resto da live falando sobre os livros que ele escreveu. Franklin, você perdeu já as contas já do número de livros que você escreveu ou não? Olha, eu acho que são 10 ou 12, alguma coisa assim. Bom demais. Um dos livros exatamente aqui toca nesse tema da guerra hoje. E outro livro que eu acho que todo cristão tem que ler, todo cristão, católico, evangélico, super recomendo, esse livro Servos de Deus. É um livro, inclusive, que eu estava lendo quando fui cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, injustamente, numa decisão absurda e legal. E é um livro que me inspirou em como eu devo agir diante das dificuldades da vida, quando você busca servir e amar a Deus e as pessoas. Ele traz inspiração com uma série de pessoas que são nossos heróis de fé, que buscaram servir a Deus. Esse livro é um livro que eu já falei para alguns pastores que eu achava que tinha que estar em toda a escola bíblica dominical de toda a igreja, tinha que ter
uma aula específica sobre esse livro, Servos de Deus. É um livro que me inspira muito. Muito obrigado. Franklin, muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui. Dá um oi pro pessoal. Gente, boa noite. Eu já deixo já posso deixar a primeira pergunta para você entrar, depois você dá um olá pro pessoal. Ok. Quais são os princípios cristãos aplicados à guerra, Franklin? Boa noite a todos aí. Queria agradecer aí o privilégio de estar nessa live aqui com o Deltan, grande amigo, companheiro, que eu sempre tenho aí em alta conta nessa luta pública, né, para fazer diferença na esfera pública. Então vamos lá, Deltan. Uma questão importante aqui, e a gente vai ampliar isso na medida que a gente vai conversando aqui, é que no Novo Testamento não há uma rejeição da guerra. Por exemplo, nos evangelhos, nós encontramos o relato de soldados romanos encontrando Jesus, em Lucas 3,14, e eles perguntam para Jesus o que eles devem fazer para entrar no reino. E eles queriam saber como proceder, né? Então, nosso Salvador diz a eles: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo. Ou seja, diferente da visão popular, no Novo Testamento não há uma ideia contrária às noções de guerra do Antigo Testamento, não há uma noção de pacifismo também no Novo Testamento, de rejeição a priori de algum nível de violência, mas é interessante nesse momento aqui que Jesus está sendo arguido por forças de ocupação romanas na Judéia e ele não rejeita o trabalho militar per si. O que Jesus fala em Lucas 3 tem alcance para o policial militar, para o policial civil, para o policial federal, para o militar que serve nas Forças Armadas brasileiras ou de outro país. Ou seja, em linhas gerais, quando a gente pensa em princípios da guerra, né, a gente tem que voltar atrás, no serviço militar, a Escritura como um todo não rejeita o serviço militar, antes ela normatiza, ela dá indicações, ou seja, aquele que é chamado para empunhar a espada, ele deve se contentar com o seu soldo, não deve torturar, não deve usar de violência contra o civil, por exemplo, ele não deve defraudar o próximo. Então, quando a gente pensa globalmente na Escritura, não há uma ruptura entre o que a gente vê, as guerras santas, né, do Antigo Testamento, e o que a gente vê no Novo Testamento, em vista da palavra de Jesus em Lucas 3, outros textos mais também, né? E como compatibilizar isso, Franklin, com a passagem que Jesus fala que se alguém lhe ferir uma face, dê a outra face? Então, esse é um texto bem interessante, porque, a princípio, numa leitura rápida, parece que o texto está falando ali de também um pacifismo radical, abdicar completamente da violência, mas, no sentido original, o texto ali está falando não de como nós nos portamos diante do violento, mas como nós nos portamos diante de uma ofensa. O tipo de linguagem que é empregada na bem-aventurança fala do tapa que é dado assim, não um soco, mas uma bufetada. Então, Jesus, tratando da questão da ofensa pessoal, ele diz que a gente não deve retribuir ofensa com ofensa, né? O popular aí bater palma para maluco, né? A gente gastar tempo com pessoas menores que ficam tentando ofender a gente, atacar pessoalmente a gente. Agora, o texto não está falando de como nós lidamos com um soco no rosto. Não está falando de um ataque à honra, por exemplo. Porque em outras passagens do próprio Novo Testamento, eu vou tratar daqui a pouco de Romanos 13, mais adiante, né? O próprio apóstolo Paulo fala de que o Estado tem a prerrogativa de usar a espada. É algo que Deus, é uma autoridade que Deus concede para o Estado, né? Então, o Novo Testamento não tem uma descontinuidade com o Antigo Testamento em termos de uma ruptura, né? O Antigo Testamento é selvagem e agora o Novo Testamento seria pacífico, né? Por exemplo, o próprio mandamento não matarás, que a gente conhece aí popularmente, né? Ele deveria ser melhor traduzido como não assassinarás. Esse é o sentido da palavra hebraica. Ou seja, o que o mandamento está impedindo não é
a guerra justa, não é a legítima defesa, nem mesmo a pena de morte no contexto ali do Antigo Testamento, mas o que o texto proíbe é o assassinato injustificado, o crime, por assim dizer, né? Legal, eu lembro quando eu era pequeno, Franklin, eu devia ter 10 anos, 8 anos de idade, e ia lá em casa um médico honradíssimo lá de Pato Branco, e foi um modelo de fé para mim. O nome dele era Ângelo Vasco. E ele era quem conduzia estudo bíblico com os meus pais. E uma vez ele disse, olha, a Bíblia fala para você amar o próximo como a você mesmo. E se é como a você mesmo, isso te permite você repelir injustas agressões. E lá eu era pequeno, curioso, né? Meu pai era promotor de justiça, atuava muito em repressão a crime. Esse foi um conceito que ficou para mim. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso e queria acrescentar outro raciocínio que, ao longo da história, né, como cristão e lidando com justiça, várias vezes eu tentei conciliar aquilo que eu lia da Bíblia e tentar entender melhor. Eu fiz algumas reflexões e eu queria escutar você sobre elas. E Jesus, em vários momentos, ele fala de perdão. Quantas vezes tem que ser perdoado? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Em vários textos também, ele repete a expressão misericórdia quero, não sacrifício. Quero que antes você tenha misericórdia com os outros, até no sentido de perdão, de cuidado, e isso seria mais importante do que derramar ofertas sobre o altar, do que jejuns, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Ou seja, prefiro misericórdia, cuidado com o próximo, prefiro o perdão do que o teu trabalho ritual, do que sacrifícios rituais. É esse o sacrifício que eu quero, né? O cuidado com o órfão, com a viúva, o cuidado com o estrangeiro, para usar o tripé do Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, você mencionou Romanos 13, eu vejo Romanos 13 que Paulo ali legitima o uso da violência estatal para produzir justiça. A espada o Estado é para usar a espada para punir o mal e também o Estado objetiva recompensar o bom, o justo. E como que eu, na minha cabeça, eu conciliei essas coisas? Eu conciliei da seguinte forma, eu queria escutar você sobre isso. Eu conciliei da forma de que, quando eu sou injustiçado, quando eu sou a vítima, Deus, no padrão moral dele, espera de mim um perdão. Agora, quando eu sou Estado, quando eu sou juiz, quando eu sou julgador, quando eu sou promotor, o que se espera de mim é que eu promova a justiça e que eu busque a retribuição do mal, a repreensão do mal, a evitar o mal, que o mal aconteça, ainda que por meio da punição. E eu vi um episódio de violência à escola em Blumenau e eu lembro de um pai que deu uma entrevista depois que me marcou muito. O pai foi a público dizendo, olha, essa pessoa que matou meu filho, minha filha, aquele episódio trágico, brutal, em que aquela pessoa invadiu com o machadinho, nesse ano, o pai disse, eu quero dizer que eu perdoo ele era essa até pessoa. Eu policial, se me falha a memória. E ele, num depoimento assim tocante, ele disse, eu perdoo porque é isso que o meu Deus espera de mim. Eu perdoo porque eu amo a todos. Eu não queria que isso acontecesse com a minha filha, mas eu estou disposto a perdoar. Como que você vê essas reflexões? Você já colocou mais ou menos a resposta por onde eu caminho, e nós evangélicos geralmente temos muita dificuldade em lidar com esses dois polos. De um lado, individualmente, nós somos chamados a perdoar. E esse perdão independe da resposta do outrem. Né? O caso que você colocou aí, né, do pai que perdoa o assassino cruel, né? O perdão independe do outro lado, do criminoso, se está perdoado ou não, justificado ou não, condenado ou não. Até porque um ponto importante da espiritualidade cristã é nós não andarmos amargurados, cheios de ódio, cheios de raiva, consumidos pelos pecados de outrem, né? Pelas maldades do outro. Né? Agora, do outro lado, você levanta uma questão importante, é que Deus ordena o Estado. Na teologia, a gente fala das duas mãos de Deus. Né? Então, uma mão de Deus é a igreja, outra mão é o Estado. Então, Deus levanta pessoas do Estado para recompensar quem faz o bem. Né? Inclusive, Paulo usa a palavra para o Estado ser diácono, né? Ser um servo daquele que faz o bem. Do outro lado, o Estado tem a prerrogativa de punir o mal, usando a espada. E no contexto do Império Romano, a espada era para matar, era para executar
aquele que faz a maldade. Essa crise que nós temos, Deltan, de não lidar com essa tensão, manter os dois polos juntos, leva a gente a situações muito pesadas no âmbito da igreja local. É a mulher que é espancada pelo marido, mas a igreja tenta lidar com esse caso de abuso apenas internamente, quando o abusador, o espancador, cometeu um crime. É o caso de, além de violência doméstica, o abuso sexual cometido dentro do âmbito da igreja local. A igreja se acha no direito de lidar com aquela questão apenas internamente, quando, na verdade, aquilo que foi cometido, abuso sexual, também é um crime. Desvio de dinheiro, vamos tentar resolver isso internamente. Mas a pessoa, o tesoureiro, o que for, que desviou dinheiro da igreja, cometeu um crime. Nós esquecemos que, nessa altura da vida, nós somos cidadãos do reino dos céus e cidadão da terra, dos reinos que Deus estabeleceu na terra. Então, os dois polos precisam ficar juntos. De um lado, como indivíduo, eu devo perdoar, eu não devo me vingar, não devo buscar vingança, a vingança pertence ao Senhor, mas do outro lado, Deus estabeleceu uma autoridade delegada, que é o Estado, são os funcionários do Estado, para punir o mal. E a gente tem que apoiar esses homens e mulheres quando agem dentro da ordenação divina. Quando eles punem o mal, eles são heróis. E a gente deve apoiar o trabalho deles, né? Isso, assim, eu já conversei com você alguns anos atrás sobre isso, né? Como me deprime. Nos Estados Unidos, quem são os heróis dos americanos? Policiais, promotores, juízes, bombeiros, soldados, né? Funcionários civis que literalmente estão sendo a espada para proteger a sociedade do mal, né? E aqui no Brasil, né, a gente tem uma síndrome ao avesso, né? A gente gosta do bandido, do malandro, do violento, que se dá bem, que foge, né? É uma crise cultural que torna pior ainda essa tensão que a gente lida mal aqui no Brasil, né? A gente não consegue lidar bem. Olha, a pessoa espancou a esposa, os dois membros da igreja. A igreja tem que lidar com o caso disciplinarmente, mas a autoridade civil tem que ser contactada. A delegacia tem que ser chamada a intervir, o procurador. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas também, por enquanto, cidadãos do reino desse mundo, e, idealmente, Deus ordena autoridades para punir o mal. Legal. Eu gosto de pensar amor e indignação, compaixão e justiça como duas faces da mesma moeda. Sim, sim. Quando eu vejo um caso de corrupção, quando eu vejo um caso de um assassinato, de um abuso contra a mulher, eu me indigno, e a forma por amor, né? O amor que eu tenho por essa pessoa faz eu me indignar e eu buscar justiça, né? Compaixão e justiça como vinculados. Sim. Em princípio, e me corrija aqui se eu estiver errado, tá, Franklin? A minha percepção é de que o cristianismo não ampara a pena de morte como uma repreensão a crime de uma pessoa que está controlada. Me corrija depois se estiver errado. Talvez tenha diferentes teorias, mas a minha impressão é de que assim, uma percepção mais ampla entende que uma pena de morte não se justifica, porque Deus dá vida, Deus tira a vida. É a mesma razão pela qual a gente luta contra o aborto, com o reforço aqui de que é uma pessoa inocente. Agora, na guerra, existem teorias cristãs que justificam a guerra quando se trata de uma guerra justa. Ou até alguns vão usar o termo guerra santa. Não sei se a teologia Sim, também mais moderna chama de guerra santa. Eu queria escutar você sobre as perspectivas que tem da guerra justa e guerra santa. Se só na guerra justa e guerra santa, ou no confronto, né, para defender algo, se justifica a morte de alguém. E aí eu queria ouvir a tua opinião. Mas queria que aproveitar você também como professor para dizer, olha, existem dois lados, um pensa assim, pacifista, outro pensa assim, e a gente se alinha aqui. Ok. Eu vou começar de trás para frente. Em linhas gerais, a Sagrada Escritura permite a legítima defesa também. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, isso é muito explícito. E a ideia é de que, no calor do momento, um cidadão pode agir contra o oponente para proteger a sua própria vida ou dos seus amados. Então, esse é um ponto que é bem trabalhado na ética do Antigo Testamento, e no Novo Testamento não há nada que elimine a ideia da legítima defesa. Há um lado do
cristianismo, sobretudo ligado aos menonitas, anabatistas, que são pacifistas, quakers. Essa posição ela é popular, mas não é a posição da corrente principal do cristianismo, seja católico ou protestante. Basicamente, desde o século IV, começando com o grande Agostinho de Hipona, ele começou, na Cidade de Deus, sobretudo, sua grande obra, a elaborar uma teologia da guerra justa. Ou seja, à luz da Sagrada Escritura, quais seriam critérios para nós entendermos que tal guerra deve ser apoiada, os cristãos devem se alistar, devem orar pelo país, devem torcer pelo país, e quais são critérios que a gente deve rejeitar tal guerra. Então, em linhas gerais, a partir de Agostinho de Hipona, e depois passando por Tomás de Aquino, chegando até mesmo Bento XVI, aí no começo do século XXI, se entendeu que eram 7 os critérios da guerra justa. Eu vou ler aqui, mencionar bem rapidamente. Na Gazeta, Deltan, onde nós escrevemos, eu escrevi 3 ensaios sobre guerra justa, Legal. em Agostinho de Hipona, em Tomás de Aquino e Bento XVI. E aí eu testei, num outro ensaio, os conceitos de guerra justa na guerra da Ucrânia. Será que a guerra da Ucrânia, a guerra de defesa dos ucranianos, seria uma guerra justa? Aí tem um ensaio lá que eu testei, fiz um teste de caso, aplicando essas reflexões de Agostinho, Tomás de Aquino e Bento XVI. Tá? Super legal. Deixa eu fazer só um parênteses, antes de você começar os 7 critérios da guerra justa, que é uma das coisas centrais que eu quero aprender com você. Eu queria dizer para todo mundo, gente, eu estou adorando que vocês estão aqui, deixa o like para que isso chegue a mais gente, mas hoje eu tenho uma confissão para vocês. Várias lives eu faço para levar conhecimento para os meus seguidores. Essa live, Franklin, eu estava na expectativa, porque eu estou numa expectativa de aprender com você, de ampliar a minha visão, de aprofundar a minha visão cristã do mundo. Então, eu estou quero confessar aqui, estou bastante egoísta nessa live, tá? Mas eu quero que vocês mandem, todo mundo mande aqui as questões, as dúvidas que tem. Eu vou perguntar para o Franklin, tá? Eu estou acompanhando, tem muita gente aqui elogiando o Franklin, muita gente manifestando apoio de diferentes formas. E queria pedir para todo mundo deixar o like aí. Se vocês acham o tema importante para outras pessoas que são cristãs, manda lá no grupo da família, no grupo da igreja, para o pessoal entrar. Olha, debate bacana sobre a guerra em Israel, sobre guerra justa, um dos maiores intelectuais cristãos da nossa era. Então, do nosso tempo, Brasil, Franklin é minha grande referência, tem algumas outras, Guilherme de Carvalho, né? Algumas outras, mas Franklin é uma das minhas grandes referências ao longo da minha jornada. Então, deixa seu like, manda lá, e aí, não deixa de seguir o Franklin, né? Por favor, vai perder a oportunidade de seguir o Franklin, tá aqui, já tá aprendendo com o cara, aproveita e segue o Franklin. Franklin, então você ia contar pra gente quais são 7 critérios para a gente ver se a guerra de Israel, a resistência de Israel, digamos, ou a resposta de Israel passa nesses critérios, para a gente ver se a resposta da Ucrânia passa nesses critérios. E uma coisa importante para todo mundo entender, quando a gente fala de guerra justa, a gente está falando aqui de se atende ou não a princípios e valores cristãos, a uma visão cristã de justificativa a partir da nossa visão bíblica. Existem outros critérios, que são os critérios humanos. Existe um desenvolvimento da humanidade sobre guerra e dentro desse desenvolvimento se desenvolveu um direito internacional dos conflitos armados, também é chamado de direito de guerra, e de acordo com esse direito, o Hamas jamais poderia ter atacado Israel, porque precisaria, não preenche os critérios lá do direito de guerra, teria que ter ou em resposta a uma agressão injusta estrangeira, ou por determinação, por decisão do Conselho de Segurança da ONU, mas não é o caso. E mais, não poderia ter atacado voluntariamente civis, intencionalmente, não poderia ter feito sequestro, isso é vedado pela lei da guerra, isso é um absurdo, não poderia ter praticado práticas desumanas, cruéis. Quando a pessoa está rendida, bebê, que eles mutilaram, a pessoa não poderia praticar o mal contra os bebês. Então esse é o quadro humano. Vamos aprender agora com o Franklin. E tem mais um detalhe, Deltan, que eu não estou vendo ninguém tratar no noticiário. A Convenção de Genebra veda direito a guerrilheiros e terroristas. Eles não são guerreiros uniformizados, eles não representam um país. Eles representam uma organização terrorista, que é reconhecida por quase todos os países na Europa, nos Estados Unidos, Nova Austrália, etc. Então, assim, pensando até em critérios não cristãos, os chamados guerreiros do Hamas
eles não têm status de proteção no campo de batalha. Se a gente fosse voltar aí, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, eles serão pegos e fuzilados imediatamente, porque eles não têm nenhuma identificação que eles representem uma nação rival, no caso da nação de Israel. Mas isso aí é questão de Convenção de Genebra, questões aí seculares, né? Pro que Um ponto importante mesmo. O guerreiro ele tem que estar identificável ofensivamente. Ele não pode se disfarçar de civil. Exatamente. Isso não é permitido para o direito de guerra. Uniforme, placa de identificação e tudo mais, né? Então, pensando assim, em termos cristãos, Deltan, vamos lá. A primeira, só até um preâmbulo aqui, eu vi alguém mencionando isso nos comentários, a guerra é parte do mundo caído. Isso foi um insight de Agostinho. A guerra é parte do que somos aqui. Nós vivemos um mundo mau, num mundo pecaminoso, num mundo cheio de competição, ódio, mas o ponto de Agostinho e depois Tomás de Aquino, Bento XVI, é como se portar quando há uma guerra, ou quando uma nação deve avançar contra outra numa guerra. Então, vamos lá. 7 pontos aí. O primeiro ponto, a causa pela qual a guerra está sendo realizada tem que ser justa. Por isso que é mais fácil, Deltan, nós divisarmos a guerra justa quando uma nação é atacada. Um caso aqui. Estados Unidos atacou o Afeganistão em 2001. Ali ficou mais claro a guerra justa. Agora, a guerra no Iraque, ambígua. Hoje, em retrospecto, a gente sabe que criou-se um fato bélico que não era real para começar a guerra no Iraque, a Segunda Guerra no Iraque. Né? Então, uma guerra justa, uma guerra não é justa. Então, fica mais claro quando uma nação é atacada, como é o caso agora de Israel, o caso da Ucrânia. Israel foi atacado, a Ucrânia é atacada. Então, primeiro ponto, a causa pela qual a guerra está sendo realizada tem que ser justa. E quando a nação é vítima, fica muito mais claro a gente notar se essa guerra é justa ou não por um critério cristão. Segundo ponto, e aqui começa a dificuldade. O propósito justo deve permanecer durante as hostilidades. E nem sempre o militar, no calor da guerra, ele consegue se manter na linha. Né? Por isso que Forças Armadas trabalham muito em incutir senso ético aos militares. Quando atirar? Esse é um ponto. Terceiro ponto. A guerra tem de ter a intenção de estabelecer um bem. Então, uma guerra simplesmente para devastar completamente o país não é uma guerra justa. A guerra, ela visa conquistar o terreno, derrotar o inimigo militar e, eventualmente, criar um ambiente de paz que outra nação possa ali ter um ambiente melhor. Então, esse é o terceiro ponto aí. Quarto ponto. A guerra justa deve corrigir o mal. Quinto ponto. Deve ser efetuada por meios aceitáveis. Então, por exemplo, armas de destruição em massa, gases tóxicos, napalm, bombas de fósforo, as convenções abandonaram isso, retiraram isso. Mesmo a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, era curioso, havia uma convenção não escrita que um militar que fosse pego com uma baioneta, que ela fosse serrilhada, ele era morto na hora. Porque se entendia que o uso da baioneta serrilhada era uma arma cruel demais para usar na Primeira Guerra Mundial, pelo menos nos estágios iniciais da Primeira Guerra Mundial. Depois começou o uso de gás mostarda, outros gases, aí a coisa perdeu o rumo ali a partir de 1916, a Primeira Guerra Mundial. Mas havia todo esse cuidado de usar meios aceitáveis para vencer o inimigo. Há um esforço de contenção por parte da nação que se defende, ou a nação que parte para a guerra para implementar um alvo justo no final. Sexto ponto, a guerra deve ser o último recurso. Né? Então fala-se aí que a guerra é o último recurso da política, né? Ou é a extensão da política por outros meios. Então, sexto ponto, que vem lá de Agostinho, Tomás de Aquino, Bento XVI, a guerra é o último recurso, porque a guerra é o inferno. A frase vem do general Sherman, um dos grandes generais da Guerra Civil Americana, queimou Atlanta de ponta a ponta. E ele falou, olha, só adolescentes acham que a guerra é aventura. No final, a guerra é o inferno. O que o general Wellington disse depois de vencer Napoleão em Waterloo?
não há ambiente mais deprimente do que um campo de batalha no final, mesmo com a vitória. Então ele diz até, né, que o Wellington, quando começou a ver a lista de soldados do seu exército mortos, né, britânicos, holandeses, ele começou a chorar. Então ele ganhou Napoleão, ele acabou com o mal de Napoleão na Europa, mas aquele gosto amargo de ver militares mortos, colegas seus mortos, mesmo salvando a Europa. Então, a guerra é o último recurso. E o sétimo ponto é que a guerra deve ter como alvo uma paz justa, né? Então, a ideia é que, no final, a guerra não seja o fim em si mesmo, mas tenha em vista, né, que haja uma paz justa ao final da contenda. Então, Agostinho de Hipona, ele usou todo o seu brilhantismo para pensar esses pontos à luz da Sagrada Escritura. E Deltan, sempre pensando na Bíblia como uma continuidade, nunca colocando o Antigo Testamento contra o Novo Testamento, mas lendo a Bíblia como uma continuidade, lendo as palavras de Jesus à luz do Antigo Testamento, lendo as palavras de Paulo à luz do Antigo Testamento, né? Então, pensando nessa continuidade da Sagrada Escritura, Agostinho nos legou esses critérios da guerra justa. Super legal, Frank. E até alguns coincidem com os critérios aí que estão nas convenções, né? As próprias convenções de Genebra sobre quando pode ou não entrar em guerra, né? Coincide aqui com o último recurso que você mencionou, né? Que é o teu item 6. Os meios aceitáveis, eles estão hoje muito regulados. Hoje existe uma regulação muito intensa nas convenções de Haia sobre o que você pode fazer ou não na guerra. O pessoal divide o direito de guerra em 3 grandes partes, aí, convenções de Haia, convenções de Genebra e convenções de Nova York. E 2 tratam, uma de entrar ou não entrar em guerra, especialmente, e outra dos meios, e a terceira mescla as 2 coisas e faz aí uma síntese. Legal, super bacana. E quando a gente olha para essa situação de Israel, você quer dar para nós a tua análise da posição? O Hamas não tem dúvida, foi um grupo terrorista que praticou terrorismo e um ataque absolutamente injusto, injustificado e injustificável, quer pela iniciativa, que não se justifica diante da Convenção de Genebra, quer pelos meios empregados, que ferem todas as regras aí do direito de guerra internacional. E no ponto de vista cristão, o que você diria sobre a reação de Israel a esse ataque do Hamas? Então, Deltan, à luz do que a gente acabou de conversar, a reação de Israel também preenche os critérios de guerra justa. Infelizmente, são 2 coisas. Todo esse debate virou guerra de torcida, e o segundo ponto, que você já tem colocado nas suas redes sociais, eu tenho acompanhado, até citei um texto que você colocou, citei no artigo que eu publiquei semana passada sobre essa nova guerra lá no Oriente Médio, é que as máscaras caíram. A gente costuma ver filmes como Lista de Schindler e ficar comovidos ali e dizer, puxa, como os alemães chegaram ao ponto de matar 6 milhões de judeus. Nós estamos vendo diante de nós o antissemitismo horroroso e sem controle. Em cidades americanas, pessoas usando bandeira do Hamas, até do ISIS, e fazendo torcida pelo Hamas. Algo que me deprimiu muito, 2 cenas que eu vi nos Estados Unidos me deprimiram muito. Um jovem americano enrolado da bandeira de Israel sendo surrado na rua por gente com bandeira do Hamas. E a outra, a Universidade de Washington, não sei se você viu essa, projetando, né, honra aos nossos mártires, pela libertação da Palestina e coisas do gênero. Quer dizer, o que nós estamos vendo é o suicídio do próprio Ocidente. Porque a base do Ocidente é um tripé: filosofia grega, ética judaica e visão de mundo cristã. Tirou esse tripé, a gente tem barbárie. E parece que a gente está caminhando, infelizmente, aqui no Ocidente, né, para uma época de barbárie, né, um monte de quinta coluna sabotando o Ocidente. Esquecendo tudo que passou de Israel, guerra de 48 de independência, guerra de 56, 67, 73, 82, focando nessa guerra aqui. O que nós vimos foi um ato de terror, puro e simples terror. Há canais do Instagram, do Telegram, perdão, dedicados a mostrar as bodycams dos terroristas do Hamas.
são canais ligados ao governo de Israel, e eles só colocam bodycams ali que já tenham sido periciadas. Então, as imagens são periciadas. São as mesmas imagens que foram mostradas para os repórteres essa semana, agora, uma convenção de repórteres, né, lá em Israel, e os repórteres saíram vomitando, passando mal, teve gente ter sido hospitalizada. Meu irmão, o que os homens do Hamas fizeram, usando metanfetaminas, é coisa bárbara, equivalente ao que os SS fizeram em Cracóvia, Ucrânia, Bielorrússia na Segunda Guerra Mundial. Execuções, coisas horrorosas, necrofilia, isso sendo filmado. Então, independente do que houve no passado, olhando esse momento da história aqui, primeiro, a caixa de Pandora se abriu no Oriente Médio. A possibilidade de Israel ser atacado em mais 2 frontes. As Forças Armadas Americanas estão debaixo de fogo, de puppets, né, de bonecos do Irã. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma reação justa de Israel. Eu vejo gente, mas está morrendo X do Hamas, Y do Hamas. Pessoal, Israel tem o exército mais ético do mundo na atualidade. As Forças Armadas de Israel devem ser respeitadas como éticas. Quem acha pesado isso, né? Tem até charge aí, né? O soldado de Israel na frente de uma mulher grávida, com um fuzil em punho, e o homem do Hamas com um RPG na frente de um monte de mulheres e crianças. Há todo um cuidado de Israel... Colocando à frente deles, né? Isso quer dizer, à frente deles. O do Hamas colocando na frente para usar, e o do Israel colocando atrás dele para proteger. Israel protege o civil, Hamas coloca o civil na sua frente. Há todo uma ação das Forças Armadas de Israel de evitar mortes civis, mas guerra é o inferno. Guerra é o inferno. Deixa eu entrar nesse ponto aqui. Alice Fuzileira aí. Alice, eu queria ter servido os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Tá? Então, eu conheço bastante a história dos Marines, apreciei a história dos Marines, eu posso falar sobre eles outra hora. Né? Mas, comparando as Forças Armadas de Israel, o tratamento que eles fazem, comparando o que aconteceu com outras guerras, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, o que está acontecendo no Ucrânia, o exército russo não tem nenhum problema em mandar mísseis no meio de uma feira onde estão homens, mulheres e crianças ali comprando. As Forças Armadas de Israel lutam para se portar de forma ética nessa guerra. Se não fosse assim, para vocês terem uma ideia, em 2 semanas, Israel já lançou mais bombas no território de Gaza do que as Forças Armadas americanas usaram num dos últimos anos no Afeganistão ou no Iraque. E mesmo assim, o índice de mortos em Gaza permanece muito mais baixo do que no Iraque ou no Afeganistão. Por quê? Porque há todo um cuidado de usar o máximo de tecnologia para acertar o Hamas. Mas há efeitos colaterais, porque a guerra é um inferno. Não é um passeio no parque, a guerra é um inferno. Pessoas morrem na guerra. É triste, mas é a realidade. Franklin, uma coisa que é bem importante ressaltar a gente busca, quer, deseja a preservação de todas as vidas. A gente sofre com qualquer pessoa, ainda mais inocente, sendo prejudicada, quanto mais sendo violentada, morta, sofrendo algum tipo de violência no seu corpo, a integridade física. E agora, quando a gente analisa um conflito desses, hoje vai chegar muita informação desencontrada. É muito difícil estabelecer se qualquer ato é um ato que está extrapolando ou não os meios proporcionais. Surgiu agora recentemente uma notícia de que Israel teria bombardeado um hospital. Até algumas grandes redes da mídia grande deram essa notícia e depois descobriram que não era isso. Não tinha um bombardeio de Israel, que houve uma explosão lá, não tinha doméstica. Nem cratera tinha. Nem cratera, nem, em tese, as pessoas feridas não eram nem pessoas feridas daquele hospital, que lá teria sido tudo montado. Até os grandes veículos eles mudaram as suas chamadas, mudaram as suas notícias. Então é muito difícil hoje estabelecer com isenção se há alguma violação de meio proporcional quando existem discussões. Agora, em relação ao que o Hamas fez,
está muito claro, ninguém tem dúvida de que houve violação, está tudo gravado, estampado. Sim. Quando você olha para as ações de Israel, até agora eu não vi nada, nenhum relatório da ONU cravando qualquer tipo de violação. Eu vi sim relatórios da ONU e manifestações da ONU colocando preocupação e chamando a atenção para a importância de preservar vidas, vida dos civis, vidas dos inocentes, para pegar os meios proporcionais, que determinadas situações exigem cautelas ou exigem uma observância. Então, eu dei uma olhada, até estava discutindo com um amigo que estava com um posicionamento diferente esses dias, e eu falei, então me manda os relatórios da ONU que você tem, que apontam violações que... o meu ponto é, se justo, se quem violou, que seja responsabilizado, né? Sim, sim. Mas você não... E eu até falei, olha, eu vejo com grande dificuldade que tenha acontecido algum erro intencional. Pode ter acontecido algum erro não intencional, culposo, como você disse. Vai ser muito difícil numa guerra como essa alguém não errar. Agora, erro intencional, essa é a questão. E aí eu fui olhar os relatórios, as notícias da ONU que esse colega me mandou, olhei e não tinha nada da ONU cravando uma ilegalidade, cravando um erro. Então, é importante, sim, existem limites na guerra, esses limites devem ser preservados. Agora, num caso como esse, é muito fácil você criticar quem tem que ser criticado, porque é muito clara a violação por parte do Hamas. E quando você fala de antissemitismo, eu vi até uma manifestação, postagem de vídeo, em que existia uma manifestação pró-Hamas, existiam lá pessoas ali com ligações com os palestinos, com muçulmanos que apoiam os palestinos, e foi lá um grupo LGBT apoiar, porque a esquerda ideológica tende a apoiar a Palestina, simplesmente porque é contra Israel, e Israel tem apoio dos Estados Unidos, dentro de uma visão anti-imperialista, e aí os caras chutando os LGBT, chutando os homossexuais, que eles não admitiam, que eles achavam absurdo, de modo, assim, incorreto, absurdo, desrespeitoso, ferindo a dignidade daquelas pessoas, ferindo a integridade física daquelas pessoas. Falta uma percepção ali de quem é quem nessa disputa. Sim. Israel é um Estado democrático, é um Estado que respeita direitos, em que existem garantias processuais. Se acontecer alguma violação tem que ser examinada, tem que ser identificada, comprovada aquela violação e vamos conversar. Eu convido os leitores a procurar o Estatuto do Hamas. O Estatuto do Hamas é declaradamente pelo extermínio de Israel. Qual é o chavão deles que está sendo criminalizado agora nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália? Né? É aquela frase, né, da terra ao mar, tudo para os palestinos. O que o Hamas quer? O extermínio completo dos judeus. Assim, para mim, Deltan, um negócio meio chocante, 80 anos depois, né, a besta do nazismo está de volta, né? E o curioso aqui é que no final, nazismo e comunismo os dois pontos da ferradura, não tem diferença nenhuma no final, porque o comunismo era antissemita também, o comunismo soviético, né? Mas o que o Hamas quer é o completo extermínio. A gente está ouvindo, eu vendo Hitler que ele não terminou o serviço. Isso, gente, no Ocidente, que se serve da liberdade do Ocidente para dizer a mesma coisa. Isso é absurdo. Isso é repugnante. E assim... Eu vi aquele membro do partido de esquerda aqui no Brasil que postou uma imagem da bandeira de Israel substituindo a estrela por uma barata. Que era o quê? Era a linguagem dos nazistas para desumanizar os judeus para depois massacrar. O que é um imenso absurdo. Então, e a ironia, Deltan, é o seguinte, o Estado atual de Israel, né, antes, né, o sionismo nasce com os cristãos. E eles que vão estimular judeus a voltar para sua terra no século XIX. Mas o atual Estado de Israel, que vem de Herzl, ele é basicamente um experimento socialista. A ideia do kibbutz, todo cidadão em armas, porque todo cidadão é chamado a defender a sua nação. Moshe Dayan, todos os grandes heróis de Israel de década de 40, 50 e 60, Golda Meir, eles eram socialistas, eram da esquerda. Eu não sou esquerdista, mas eu admiro o que eles fizeram em Israel. Tiro o chapéu para eles. E aí você vê esquerdista hoje atacando o Estado de Israel, ficando lá do Hamas. Um LGBT não sobreviveria 5 segundos num país árabe qualquer que seja. Nem 5 segundos. Enquanto Israel é a única democracia no Oriente Médio. Tem parada gay em Tel Aviv. Como é que... Olha o
nível da loucura que nós chegamos do Ocidente agora, né? Como você colocou aí, LGBTs apoiando o Hamas, eles não tem um nível, não há um nível de conversa racional com esse ponto. A questão já saiu do âmbito da racionalidade, do âmbito da torcida, aí talvez seja até um problema espiritual, porque eu posso discordar da pauta LGBT, mas como cristão, nós defendemos liberdade. Nós estamos na praça pública, liberdade para todos. Eu quero liberdade para a minha fé e que aquele que não concorda com a minha fé, com os meus valores éticos, tenha total liberdade. É a visão anglo-saxã do laicismo, laicidade. Agora, E mais, e amor e respeito em relação a todas as pessoas, né? Então, como dotadas de dignidade. Eu fico Carinho, acolhimento. quando vejo os negócios desses, sabe? Muito, muito pesado. O momento que nós estamos vendo no Ocidente é um momento pesado. Do ótica Deixa eu trazer um comentário aqui. Desculpa, só interromper. fechar. Do ótica cristã, a gente sabe que as coisas vão piorar, não vão melhorar. Né? Cristo está à frente da gente. Mas, do outro lado, dá aquele senso assim ruim. Né? Quem deveria ser herói é degradado, os vilões são colocados num pináculo, né? E a gente está vendo aí o círculo voltando. Eu digo para colegas, olha, o momento que nós estamos agora é muito parecido com a década de 30. Democracia liberal em queda, né? Década de 30, só 2 países da Europa eram democracias liberais. Tudo mais, ou democracia falha, ou totalitária ou autoritária. Mesma coisa agora. Então o círculo está voltando. Né? E parece que a gente vê sinais complicados de uma guerra mundial para o futuro. Né? Eu queria trazer o comentário aqui do Rafael Coelho, que é alguém que eu respeito, admiro, que está sempre aqui nos acompanhando, que sempre tem opiniões bem fundamentadas. Tá? Ele traz uma preocupação, que eu já vi a preocupação em outras pessoas, que é a nossa preocupação, com a proporcionalidade dos meios. Ele coloca o seguinte: Deltan, é o mesmo que os traficantes fazem, é terror, são monstros, mas aí Israel quer jogar uma bomba na favela. É desproporcional. É essa a luta. Hamas seriam como os traficantes, seria a mesma coisa, mas a resposta não deu provavelmente aqui para ele concluir o raciocínio dele aqui, acho que atingiu o limite, a resposta é desproporcional. E tem que ser examinada a proporcionalidade dos meios. Isso é um ponto fundamental ali do direito de guerra. Agora, a questão é, quem examina isso, em tese, é a ONU, são observadores, eu não vi ninguém cravar. Sim. Então, você examinar cada ataque, se foi ou não proporcional, você tem que ter o conhecimento militar de qual era o alvo, qual era o objetivo, qual era a informação, qual era o diagnóstico, e se aquele meio foi proporcional ou não, considerando as circunstâncias do lugar. Porque uma análise para alguém de fora, hoje, é impossível a gente fazer. Então, mas a gente tem que fazer uma distinção na pergunta do colega aí, entre uma ação policial e uma ação militar. Era a Guerra da Coreia, grande piada, que a ONU chamava a ação militar ocidental para salvar a Coreia do Sul de uma operação policial. Então, você lê história da Guerra da Coreia, lê documentos de militares americanos, ingleses, turcos, que lutaram lá, eles riam dessa linguagem, porque eles estavam na guerra, e não na ação policial. Então, a polícia militar, o BOP, o CORE, subiu à favela, é uma operação policial que é ordenada dentro de certos limites. Agora, nós estamos falando de um país atacar o outro. Isso não é operação militar, isso é não é uma operação policial, perdão, é uma operação militar. Nós temos um ambiente de guerra. Tanto que, no dia 8 ou dia 9, o Benjamin Netanyahu ele declarou guerra à autoridade palestina, a Gaza, a faixa de Gaza. Então, nós temos ali, não é mais uma operação policial em que tropas Mistaravim, né, que a gente vê em Falda, né, a série, entram lá na Cisjordânia e capturam o cabeça ali do Hezbollah que está infiltrado ali. Não, agora nós estamos vendo uma guerra aberta. Tanto que o Hamas não para de derramar mísseis e foguetes sobre Israel o tempo todo. Mesmo Israel bombardeando Gaza, a cidade de Gaza hoje é um monturo de cascalho, muita coisa destruída ali, continua se lançando a média de 100 a 200 foguetes por dia contra Israel. Ou seja, Hamas podia terminar a guerra, rendição incondicional, mas eles não querem. Eles são fanáticos, são gente, muitos deles se servem de drogas ali, estimulantes para continuar lutando. Eles não querem, porque na cabeça deles, a morte é a porta do martírio. E qualquer pequena vitória, um míssil que cai no kibutz e mate uma família, é um passo
para varrer Israel do mapa, né? Então, uma questão é a ação policial, outra questão é a ação bélica de guerra, o estado de guerra entre duas nações, né? E o risco agora é a coisa ali tomar uma proporção maior, já que o Hezbollah, que também é Irã, tem lançado foguetes e mísseis antitanque o tempo todo do norte, e há forças na Síria, também iranianas, se preparando para atacar Israel. Então, a possibilidade de aumentar o conflito, né? Bases americanas sendo atacadas, os Estados Unidos não reagiu até agora, né? Então, a chance de aumentar o conflito é muito grande e tudo muito instável. A China mandando navios de guerra para o Mediterrâneo, né? Quer dizer, um dedo no gatilho errado, a coisa pode ganhar uma proporção maior, né? Entrando nesse gancho da apologia a crimes que a gente viu em relação a manifestações pró-Hamas, dizendo 1000% Hamas, apoiam tudo que o Hamas faz, isso aí eu já comentei aqui nas redes sociais, que isso caracteriza até crime, até a gente vai estar lutando algumas medidas. Crime. Sim. Exatamente, é um crime de apologia ao crime. Agora, existe aí um antissemitismo. Agora, esse antissemitismo não é de agora, ele vem na história. E muitas vezes cristãos expressaram esse antissemitismo. Será que você podia trazer um pouquinho, e agora eu vou entrar numa parte de bem análise bíblica cristã, agora não é só princípio cristão e valor cristão aplicado para análise da guerra. Agora eu vou falar de análise bíblica, interpretação da Bíblia aplicada para a visão sobre Israel. Ok. Na visão da teologia, Israel foi substituída pela igreja como povo de Deus? Na visão, eis da tua opinião, Franklin, só sistematiza e se coloca onde você está nessa sistematização. Israel foi ou não substituído e o que explica e justifica esse antissemitismo no meio ambiente cristão ao longo da história? Um ponto importante, Deltan, sua pergunta é ótima, até pelo momento que estamos vivendo. Até o século II, mais ou menos, grande parte da igreja era judaica. O nosso Messias era judeu, ou é judeu. Todos os apóstolos eram judeus. Os escritores do Novo Testamento, talvez com a exceção de Lucas, que a gente não sabe muito bem onde talvez ele fosse um gentio convertido, mas todos os escritores do Novo Testamento eram judeus. Então, no começo, a fé neotestamentária, a fé em Jesus como Messias, era uma fé derivada do judaísmo. Só que a igreja foi crescendo e ela começou a se tornar mais gentílica. E aí, na medida que a igreja começou a se tornar mais gentílica, ela se virou contra os judeus. Gentílica, só para explicar para as pessoas, gentílica é não judaica. As pessoas chamavam de gentios quem não era judeu. Exatamente, os goímos, os estrangeiros, né? E aí, dois argumentos surgiram contra os judeus. O primeiro argumento é que os judeus coletivamente crucificaram o Messias, e o segundo argumento, derivado, é que a igreja, os judeus então foram rejeitados por Deus e uma igreja gentílica foi colocada no lugar de Israel dos judeus. Então esses dois argumentos, Deltan, se tornaram dominantes em toda a Idade Média, inclusive os grandes pais da igreja, Crisóstomo, próprio Agostinho e outros defenderam esses argumentos com maior ou menor intensidade, e mesmo Lutero tristemente defendeu esses dois argumentos, que os judeus crucificaram a Jesus coletivamente e, por isso, Deus tirou a eleição dos judeus e passou a eleição para os gentios. Isso fomentou um antissemitismo terrível em grande parte da história da igreja cristã. Já no século IV, Deltan, um judeu, para se converter ao cristianismo, ele tinha que abrir mão da sua história pessoal e da sua cultura. Mal e mal comparando, para ele ser batizado, para ele provar que ele é cristão de fato, é como se ele tivesse comido um pão com mortandela, um pão com presunto, ou um pão com carne de porco. Então, dessa forma, ele seria admitido da igreja cristã. Era a única etnia que se pedia isso. Mas por quê? Porque na cabeça de muitos pais da igreja, os judeus coletivamente crucificaram Jesus e, em outro ponto, eles foram rejeitados por Cristo. Com a Reforma Protestante, sobretudo com João Calvino, começou-se uma reavaliação do lugar e do papel dos judeus na história da salvação. Então, a partir de Calvino, a igreja voltou a ler a Bíblia no hebraico. Durante 16 séculos, o Antigo Testamento era lido no grego. A partir de Calvino, o Antigo Testamento voltou a ser lido no hebraico.
era exigido dos pastores conhecer a gramática hebraica para ler o Antigo Testamento em hebraico, para fazer um bom tratamento dessa porção bíblica. 2 terços da Bíblia escrito em hebraico, né? Então, a partir daí, começa-se a destacar que não há uma rejeição dos judeus e os gentios colocados no lugar, também não há 2 povos, mas, do outro lado, os gentios estão sendo enxertados da oliveira, que é Israel. A semelhança de Raabe do Antigo Testamento, a história bonita de Ruth, ela é uma gentia, uma edomita, que é incluída no povo de Israel. Se eu sou gentio, né, eu sou filho de português, então talvez eu seja descendente de judeus, é uma possibilidade, né, sefardita, então, eventualmente, eu já estaria na oliveira. Eu fui reenxertado, né? O galinho quebrado que foi colocado de volta. Mas sou gentio, sou um estrangeiro, então, graciosamente, eu e você fomos colocados na única oliveira. A partir disso, na Inglaterra, na Holanda, começou-se a valorizar a cultura judaica, valorizar o judeu, não apenas como um alvo da evangelização, mas valorizar a cultura judaica para melhor entender a Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, Amsterdã, no século XVII, né, a Amsterdã calvinista, era chamada de a Jerusalém do Norte. Eu estive em Amsterdã agora em setembro e visitei a sinagoga portuguesa em Amsterdã, gigante, né, uma das maiores sinagogas da Europa. Mas por que sinagoga portuguesa na Holanda? Porque os católicos perseguiam judeus em países católicos, como Portugal, Espanha, Brasil, e aí os judeus começaram a fugir para a Inglaterra e para a Holanda. Mesma coisa a Inglaterra. Os judeus indo para a Inglaterra, indo para a Escócia. A Escócia presbiteriana ficou 2 séculos sem registrar um incidente antissemita, porque entendia-se que os judeus eram os guardiões do livro. Se o cristão quer aprender a ler o Antigo Testamento, ele tem que sentar junto com o rabino para aprender o hebraico, para ler bem o Antigo Testamento, né? Então isso é bonito, porque durante mais ou menos 300 anos se redescobriu o lugar dos judeus na aliança divina, na eleição divina. Se descobriu que a terra de Israel é uma terra dada por promessa aos patriarcas, segundo a Sagrada Escritura. Só que, infelizmente, isso é uma curiosidade que eu não entendi ainda por quê. A partir da década de 50, depois da independência de Israel, o germezinho do antissemitismo voltou à Igreja Protestante, enquanto a Igreja Católica se livrou dele, né? O Catecismo da Igreja Católica dá status de dogma à eleição permanente de Israel. Inclusive, o Catecismo Católico vai dizer que a volta de Cristo é pendente da conversão de todo Israel. Isso vai marcar o sinal da vinda vitoriosa do nosso Messias antes do fim. Para mim é total novidade. Então, a visão da Igreja Católica, do dogma católico, é de que a eleição de Israel permanece. A partir de década de 50, os católicos lançaram a estudar de novo o Antigo Testamento, e depois de ter uma história muito triste com os judeus, eles reavaliaram a sua interpretação do Antigo Testamento, e aí o Catecismo Católico tornou dogma, um dogma de fé para o católico, a eleição permanente da nação de Israel. E a esperança, que é nutrida por protestantes antigos e alguns contemporâneos, de que antes da vinda de Jesus, do Messias, haverá uma grande conversão em Israel a Jesus como único Messias, o judeu perfeito, que é adorado por todos os crentes, né, ao redor do mundo, né? Mas é interessante, a Igreja Católica passou a dar esse status de eleição para Israel, enquanto muitos cristãos abandonaram esse amor por Israel. Nos Estados Unidos, denominações principais como luteranos, metodistas, presbiterianos são profundamente antissemitas, totalmente pró-Palestina, sem nenhum senso crítico. E até uma questão de princípio. Se a gente viaja para Israel, vai à Igreja do Santo Sepulcro, a Tabga, onde Jesus multiplicou pães e peixes, visita lá a igreja que marca o lugar onde Jesus pregou o Sermão do Monte, é que ser protegido pelos judeus, por Israel. Os árabes, onde chegam, param todo o trabalho arqueológico. Eles não têm interesse em arqueologia, não têm nenhum interesse em preservar o passado, né? Então, esse é um ponto interessante aí dessas questões mais atuais, né? Então, os católicos acabaram pulando na frente dos protestantes hoje,
no apoio, no amor explícito pelos judeus hoje, né? E aí tem escritores que influenciaram o catecismo católico, como o próprio Bento XVI, o Gilbert Chesterton. Ele já defendia a volta dos judeus para sua terra antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Jacques Maritain. Então, vários escritores católicos importantes prepararam o caminho para o que hoje se encontra no catecismo católico, né? A ideia da permanente eleição divina de Israel, né? Então, tanto os católicos como a linha calvinista da Reforma, os pais da Exatamente. Reforma, né, o Calvino, Sim. tem essa visão da eleição Sim. permanente E de é Israel. interessante, Deltan, já no século XIX, muitos anglicanos e presbiterianos da Inglaterra pressionavam os primeiros ministros para que eles apoiassem, o primeiro-ministro, o governo inglês apoiasse a volta dos judeus para sua terra antes de Theodor Herzl. Isso é muito interessante. A primeira igreja protestante fundada em todo o Oriente Médio é uma igreja chamada Igreja de Cristo. Ela é episcopal. Ela fica em frente à Torre de Davi, dentro da cidadela de Jerusalém. E ela foi fundada por esses protestantes que amavam os judeus, amavam Israel e queriam apoiar o retorno dos judeus para sua terra, né? Legal. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Não sei se você tinha em mente abordar mais alguma coisa. Queria também deixar aberto, Franklin. Já tomamos bastante do teu tempo. Tivemos uma aula aqui Passando alegria. sobre princípios e valores. Eu tive uma aula também. Como eu confessei aqui no começo, aqui eu estava na expectativa de aprender muito com o Franklin. Essa foi uma live, como eu disse, com um forte senso egoísta de aprender, de ouvir o Franklin. E queria pedir para você, quem não seguiu o Franklin ainda, seguir o Franklin e aproveita para seguir. Um dos maiores intelectuais brasileiros da linha evangélica, de estudo da Bíblia, teologia sistemática. E eu queria te perguntar o seguinte: por que é que no Brasil, na tua percepção, o Brasil, e a gente vê os cristãos evangélicos no Brasil, a direita, tem tomado partido de Israel nesse conflito e a esquerda tem tomado partido do Hamas. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir a tua perspectiva de modo um pouco mais focado nisso. Ok. Só duas dicas aqui sobre guerra justa. Eu queria indicar esse livro. Deus realmente ordenou o genocídio. É um livro para quebrar preconceitos. Excepcional texto. Uma leitura simples. De quem que é? Aliás, Franklin. Paul Copan Legal. e Matthew Flanagan, Legal. da editora Vida Nova. Ao final de cada capítulo, você tem resumos do capítulo, tabelas para resumir o capítulo. Então, é a melhor defesa do conceito de guerra justa que a gente tem em língua portuguesa. E eu queria recomendar esse livro também, de um dos grandes pregadores do século XX, O Cristão Era de Terror. São sermões que Martin Lloyd-Jones pregou na igreja, na capela de Westminster, em Londres, entre a Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra da Coreia. Sermões muito relevantes para nós cristãos, que ficamos assim, puxa, e aí? Eu não sou deputado, não sou senador, não sou formador de opinião, como é que eu fico? Então, sermões bem consoladores para aqueles que estão lutando com essa questão de como nós nos portamos numa era insegura, né, de terror, como nós estamos vivendo agora. E quem não sabe quem é o Lloyd Jones, eu vou te dar uma dica para vocês. Veja esse livro aqui, Servos de Deus, do Franklin Ferreira. Você tem lá os principais servos de Deus ao longo da história. E tá aqui, ó, Lloyd Jones, ó. Tudo anotado aqui, ó. Riscado, devidamente destrinchado e aprendido a partir desse grande professor que é o Franklin. Opa. Qual a sua pergunta mesmo, perdão? É sobre qual a tua perspectiva sobre por que é que os cristãos na direita estão se aliando a Israel e a esquerda, especialmente a extrema esquerda, está se aliando ao Hamas. Não só os palestinos, veja, os palestinos, todo mundo quer defender os palestinos, todo mundo defende os palestinos da vida, da segurança, que eles tenham um espaço seguro, que eles possam ter prosperidade, assim como os judeus. Agora, existe um alinhamento não só com a Palestina por parte da extrema esquerda, mas mais do que isso, existe um alinhamento com o Hamas, que é essa organização terrorista. Hezbollah, é isso que é. Irã. Eles são totalmente... O nosso governo é alinhado com o Irã, alinhado com a Rússia, né? Olha, Deltan, isso é um pouco complicado assim, de responder de forma muito sintética, mas isso tem a ver com as mudanças da esquerda.
né? Até a década de 90, até a queda do Muro de Berlim, era mais ênfase na esquerda a luta de classes. Então, mesmo que a União Soviética bancasse, via KGB, o Setembro Negro e outros grupos terroristas árabes, a situação era um pouco mais ambígua no quadro geral, né? Hoje, a nova esquerda abraçou pautas como luta contra o colonialismo, contra o imperialismo, né? A Rússia toma território da Ucrânia, toma território da Geórgia, mas eles não são imperialistas, né? Na Rússia, homossexuais são espancados da rua, como aconteceu na Copa do Mundo de 2014, mas eles são os próximos da esquerda brasileira, né? São os aliados da esquerda brasileira, né? Mas o que acontece? Na nova esquerda, se a pessoa é homem, branco, ocidental, ele já é criminalizado de saída. Então, não importa se o outro lado espanca homossexuais, joga o homossexual do terceiro andar do prédio, depois de bater nele, vai arrastar o morto-vivo ali pela rua, não importa. Ele não é branco, ele é um árabe, ele é alguém que luta contra o colonialismo, luta contra o suposto colonialismo, o suposto imperialismo, então ele é nosso aliado. Esse é o nível de loucura que nós chegamos agora, né? Então se esquece toda a história de Israel, se esquece que seus fundadores, como Golda Meir e outros, eram socialistas, eram de esquerda, mas com a visão mais aberta da sociedade, e agora, porque aparentemente Israel é branco, ocidental, então eles têm que ser combatidos. Mal sabem que em Israel a população árabe está entre a percentual da população com melhor qualidade de vida em Israel, muitos deles árabes cristãos, com total liberdade de culto em Israel, há armenos vivendo em Israel, há etíopes, os sudaneses vivendo em Israel, integrados à sociedade, servindo à sociedade, lutando pela defesa de Israel, mas isso não interessa, né? Não entra na visão de mundo que a nova esquerda tem. Na visão de mundo da nova esquerda, qualquer um que seja branco, hétero, ocidental, ele é criminalizado de saída, né? O que é parte da loucura idolátrica do nosso tempo presente. Não há nem como dialogar, né? Haja visto o que está acontecendo nos campi dos Estados Unidos. Qualquer pessoa que se coloque contra essa loucura coletiva é espancado, um tipo de histeria coletiva, né? E é espancado, recebe violência, pode ser professor, o que seja. Então, a sua alma mater, Harvard, agora em maio, soltou um documento pela liberdade de expressão nos campi universitários, dada a escalada de autoritarismo que estamos vendo no Ocidente. E essa semana saiu a declaração de Westminster, também apelando pela liberdade de expressão. E ambos os casos assinados por gente de direita e de esquerda. O Zizek, que assinou a declaração de Cambridge, que saiu essa semana passada. Quer dizer, quem tem um pouco mais de discernimento está vendo que o trem ocidental saiu dos trilhos. Nós temos quinta coluna que estão minando o Ocidente de dentro. Para quê? Para entregar a gente para a Rússia, para Irã, para China? O jogo é bruto, complicado, né? Eu vi essa declaração, inclusive assinada de um lado aí por pessoas como Ana Paula Henkel, assinado por Jonathan Haidt, Jonathan Haidt, que tem aquele livro Moralist Mind, assinado por bastante gente de expressão e condenando o Brasil até. Condenando o Brasil pelos ataques à liberdade de expressão promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente, perfeito isso. Uma questão, só que me ocorre, um parênteses aqui ainda sobre esse ponto, Deltan. Eu estava lendo hoje sobre a lista de sequestrados do Hamas. O Hamas, a última lista que saiu de Israel, aponta mais ou menos 220 pessoas foram sequestradas pelo Hamas, em Israel. Desses 220, mais ou menos 30 são tailandeses. É o maior contingente estrangeiro preso. Tailandês estava trabalhando em kibbutz, trabalhando em Israel, para ter o seu dinheirinho, para mandar dinheiro para casa, para os seus parentes, sequestrados, vivendo terror na mão do Hamas, né? Quer dizer, no final, Hamas é igual a ISIS, como está sendo dizendo, Daesh, não há diferença nenhuma.
eles são bárbaros, são semeadores de terror e que não poupam ninguém. Mas o esquerdista, o millennial, ele não consegue perceber isso, ele não consegue entender isso. Né? E deixa eu fazer agora a pergunta do outro Uhum. lado. A ligação da direita, especialmente dos cristãos brasileiros com Israel. Para além da questão de ver os atentados e a injustiça dos atentados, o que explica essa ligação, esse apoio que acontece do modo intenso? Porque eu não vi uma mobilização pela Ucrânia, Uhum. como eu vi uma mobilização, Uhum. especialmente no ambiente cristão, em favor de Israel. O que Uhum. explica isso na tua Eu perspectiva? penso que duas coisas. Uma questão política, a questão aí de entender que Israel é uma democracia, tem seus problemas, tem suas dificuldades, como qualquer democracia tem, mas é uma democracia, há liberdade, né? Então já eles estão pedindo aí, né? Alguém pediu a fala dos palestinos. É só ver a liberdade que os árabes têm de viver dentro de Israel. Eles têm representatividade do Knesset, do parlamento. Há deputados árabes em Israel votados que são contra o próprio Estado de Israel. Eles não são perseguidos. Né? Então, Israel é uma democracia, então tem essa afinidade. Muitos cristãos e muitos membros da direita brasileira estão vendo o que está acontecendo em Israel como um microcosmo do que já está acontecendo em todo o Ocidente. Ou seja, uma democracia sitiada sendo diretamente atacada. E aí tem o outro lado. 2/3 da nossa Bíblia são um canto de amor a Israel e aos judeus. É o Antigo Testamento, é o Primeiro Testamento. Então isso acaba levando os cristãos, não vou dizer todos, porque há uma parcela de cristãos aí também antisionistas, antissemitistas do nosso meio, mas muitos cristãos amam Israel e amam os judeus por causa do Antigo Testamento. Isso me dá muita tristeza, Deltan. Ver Lula falando bobagens em série, dizendo que Israel matou milhões de crianças, né, como ele disse para Metrópolis, né, e dá tristeza. O brasileiro anda em Só para Israel. explicar, se tivesse matado milhões de crianças, tinha acabado com todo mundo na Palestina. Né? Acabou o Oriente Médio todo, né? Mas dá tristeza, você anda em Israel, você bota a camisa de futebol do Brasil. Né? Brasil, Neymar, Ronaldo, Brasil, torcer para o Brasil. Eu estive em Israel em 2018. Em frente ao hotel que eu estava, na Galileia, os judeus colocaram na praça, num jogo do Brasil contra a Sérvia, se me falha a memória, um triângulo, 3 telas de TV, sem brincadeira. Parecia que eu estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, tamanha quantidade de gente torcendo pelo Brasil. O Brasil fazia gol, parecia brasileiro apaixonado pelo nosso país. Por quê? Porque o Brasil tem uma história muito bonita com Israel, começando lá em 48 com Oswaldo Aranha, que era o secretário da ONU quando o Estado de Israel foi reconhecido como Estado pela ONU, em 1948. Então, há um amor do judeu pelo Brasil. E aí nós temos agora o nosso governo fechando fileira com Hamas, com Irã, com China, com Rússia, contra o Ocidente, contra a Europa, contra os Estados Unidos. Então, é até deprimente para nós, né, sermos culpados por associação pelos desatinos que o nosso governo tem falado e feito. Né? Legal, Franklin, obrigado demais, obrigado pelo teu tempo, pelas informações, análises, esclarecimentos, por trazer isso que é fruto de décadas aí de estudos seus sobre esse assunto. Obrigado demais. Eu me sinto privilegiado de ter tido acesso a essa análise tua como aluno aqui, me colocando como aluno junto com todo mundo que também aprendeu e quer aprender com você. O pessoal perguntou se ia deixar essa live gravada. Vou deixar sim, pessoal, para vocês poderem, se o Franklin me autorizar. Claro. Vou deixar disponível para todo mundo. Uma alegria. E queria deixar o pedido final para o pessoal aqui seguir o Franklin, dar o like, para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa reflexão e que a gente possa ter, diante de tudo que está acontecendo, um espírito de humildade, um espírito de temor, um espírito de amor em relação a todas as pessoas, todas podem ser redimidas, um espírito de busca de paz, aí ao mesmo tempo um espírito de justiça em cima daquilo que é comprovado, aquilo que é claro, que a gente possa ter sabedoria para a gente se posicionar
Exatamente, discernimento. E uma atitude de aprendizado, né? Porque a gente sabe que é um conflito histórico, tem muita coisa aí envolvida, teve erros históricos de lado a lado, a gente não está eximindo ninguém de erros históricos, a gente não está avaliando a história, a gente está simplesmente analisando agora fatos comprovados recentes e analisando do seu ponto de vista de princípios, valores, de justiça. Franklin, obrigado de Eu que todo o agradeço. coração. Um grande abraço. Muito obrigado. Abraço a todo mundo. Grande abraço. Deus Até abençoe. Amém. A nós todos.